Olá, estamos começando o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje é Políticas Públicas de Educação em Santa Catarina. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do curso de Administração Pública da ESAG e UDESC, nessa caminhada em que buscamos compreender as dimensões de uma boa gestão pública. Os nossos convidados de hoje são o senhor Eduardo Deschamps, secretário adjunto da Educação de Santa Catarina. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Maurício Fernandes Pereira, presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui com vocês nesse programa tão importante para a administração pública. Que bom. No decorrer do nosso encontro, teremos também a presença de Mário César Barreto Moraes, diretor da ESAG e conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Nós começarmos a nossa conversa, até para quem está em casa compreender, muitas vezes nós costumamos tecer algumas críticas e cobrar políticas eficazes de educação. Mas como definir as políticas de educação? O que são estas políticas? Bom, de maneira geral, os telespectadores tentar conceituar as políticas de educação, elas são políticas muito amplas, até porque a educação está na base de tudo na vida da gente e em especial no desenvolvimento de um país. Você tem basicamente as responsabilidades governamentais na gestão da educação básica e da educação superior e aliado a isso também da educação profissional. Então todas as ações que você elabore, que você executa para que tanto a educação básica, quanto a educação profissional, quanto a educação superior possam gerar os resultados necessários para o desenvolvimento do país e o atendimento da comunidade, é que acaba formando o arcabouço das ações. Então vai desde da parte de gestão de pessoas, e em especial do magistério, dos professores, dos profissionais envolvidos na área da educação, tanto na gestão quanto no planejamento, até o funcionamento da escola propriamente dita. E você tem ainda, aliado a isso, toda a parte pedagógica, ou seja, o formato de funcionamento das escolas, os conteúdos que vão ser trabalhados. Isso poderia dar uma ideia geral do que compreende as políticas educacionais do país. Maurício, até que eu te apresentei aqui como presidente do Conselho Estadual, até para quem está em casa também possa compreender, o Conselho tem o papel de dar suporte a estas políticas elencadas pelo professor Eduardo? Isso mesmo, quer dizer, o Conselho Estadual de Educação, além de ele próprio formular as suas políticas em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, ele também recebe as políticas de Estado, falando isso do governo federal, e a partir das legislações do governo federal, nós traduzimos essas resoluções para o âmbito do nosso Estado. Então, o papel principal do Conselho Estadual de Educação é justamente regular e criar as regulamentações e as resoluções para a educação em nosso Estado, no âmbito estadual. Então, esse é o objetivo. E o Conselho Estadual, ele lida desde a educação básica até a educação superior. Hoje nós temos aí toda a rede pública e também privada no nosso estado, de educação básica, e também as nossas universidades. Nós chamamos que é o Sistema de Educação Superior, muito conhecido como o Sistema CAF. Inclusive aqui próprio São José tem uma faculdade, uma universidade, que é a Universidade de São José, que ela é regulada pelo Conselho Estadual de Educação. Quando ela foi criada, o Conselho, depois da sua criação, passou a regular essa universidade. Cabe também ao Conselho orientar os conselhos municipais de educação? Bem, esse é um desafio que nós estamos, nesse momento, trabalhando de maneira bastante forte. Nós montamos uma comissão, uma comissão que a gente chama ela não é permanente, mas a gente está dando status de permanente, que é uma comissão de apoio aos sistemas de ensino. E essa comissão justamente é presidida pelo nosso conselheiro, professor Eduardo Deschamps. É uma comissão que tem como objetivo tratar de toda a rede de ensino do nosso estado. E um dos objetivos também é auxiliar tanto na gestão quanto na formação dos conselhos municipais. Nós recentemente tivemos em Lages um evento que a gente chamou do primeiro seminário de sistemas de ensino. Nesse seminário nós criamos o que a gente chamou de Carta de Lages. O evento foi em Lages, onde assinaram a carta o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria de Estado da Educação, a Undime, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, formada pelos secretários municipais, e a UNCME, que é a União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação. Então, essa carta justamente trata de o que cabe a cada um. Isso, essa mesmo seria a minha pergunta nesse momento. Porque a gente, quem está lá na ponta, quem está lá na base, o cidadão que tem o seu filho na escola, às vezes acaba tendo que lidar com problemas cotidianos de uma escola, ou de um sistema de educação, e que vem aquela grande questão: bom, isso é responsabilidade do município, isso não é, determinado nível é federal. Como que fica? Como se organiza o nosso sistema de educação que separam as responsabilidades de cada gestor ou de cada ente da federação? Bom, de maneira geral funciona da seguinte forma: o município ele é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental, que corresponde, né, do primeiro ao 9º ano, né, de ensino, ou antigamente da 1ª à 8ª série. Depois você tem o Estado com a responsabilidade de lidar com o ensino médio, a educação profissional, e também o ensino fundamental, ou seja, ele pode atuar também no ensino fundamental junto com os municípios em regime de cooperação. E finalmente a União cabe basicamente o ensino superior. Cada um desses níveis atua nesses níveis de educação, o que não significa dizer que o município, por exemplo, não possa ofertar o ensino médio ou não possa ofertar o ensino superior. Ele pode, mas não pode ofertar dentro do percentual definido constitucionalmente de 25% que deve ser aplicado na educação, da mesma forma como o Estado. O Estado pode atuar no ensino superior, como atua em Santa Catarina, por exemplo, através da UDESC, mas o orçamento da UDESC não entra dentro dos 25%. Não pode comprometer o meu limite obrigatório no ensino que não seja aquele de responsabilidade primária dele, que é o que está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Constituição Federal. Então esses são os níveis. Ele pode atuar, mas não pode utilizar recursos dentro daqueles limites constitucionais, que são os 25% que devem ser aplicados na educação, tanto no Estado quanto no município. Nós estamos conseguindo, na avaliação agora de vocês, criteriosa, agora até muito crítica em relação à nossa realidade. As obrigações de cada ente estão sendo atingidas, ou nós estamos ainda muito aquém daquilo que precisamos avançar em educação? Eu sou muito crítico em relação a isso. Eu entendo que nós temos que avaliar o resultado lá na ponta. Sim. E o resultado lá na ponta, na minha avaliação, não tem sido bom. Então, se a gente pegar a nossa educação em Santa Catarina, na maioria dos índices aí de qualidade, desde a educação superior, ENAD, IGC, educação básica, IDEB, ENEM, essas coisas todas, a gente acaba, vamos dizer assim, numa média a gente está bem. Ultimamente piorando, né, professor? Mas estamos bem. Agora, se a gente fizer um comparativo em nível internacional, nós estamos muito mal. Recentemente foi divulgado aí as notas do Enem, e o Brasil inteiro foi uma calamidade total, né? Onde apenas 6% das 23 mil escolas avaliadas tiraram nota acima de 600. 600 significaria, o mínimo 600, significaria que você estaria num patamar bom de qualidade. Apenas 6% dessas escolas alcançaram acima de 6%. Então a gente está mal, né? Então eu diria que os entes estão fazendo o seu papel? Acredito que não. E aí vai uma crítica a todos nós. Conselho Estadual, Secretaria Estadual, Governo do Estado, Governo Federal, né? Agora eu também posso fazer uma outra avaliação. Em termos de crescimento dessa avaliação, acho que nós estamos melhorando. Só que a melhoria é ainda numa velocidade muito pequena. Então eu acho que crescimento em que esfera? Em acesso? Em presença? Em acesso, creio eu, né, professor? Acho que hoje, em termos de acesso à educação infantil, a gente tem todo mundo na escola, educação, ensino aí fundamental, todo mundo na escola. Então, mas isso é o básico, né? Todo mundo na escola não significa nada. Quando teve a greve recente aí dos professores, eu falei com uma pessoa e disse o seguinte: muitos pais falaram da greve só no final da greve. Esqueceram de falar e criticar e cobrar o Estado no início da greve. Por quê? Porque como o seu filho não estava indo para a escola, ele deixou na casa de um parente por um tempo e aí resolveu o seu problema, então ficou tudo bem. Mas na hora que o parente não aguentou mais ficar
mais de um mês com a criança, aí criou um outro problema. Ou seja, o problema estava sendo resolvido, eu mando a criança para a escola. Estou resolvido, entendeu? Só que isso é outra crítica que eu também faço aos pais, porque os pais também muitas vezes não se envolvem na gestão da escola. Quando eu falo de gestão da escola, é ir lá cobrar do diretor da escola, conversar com o professor. Quando tem reunião de pais, aquele que não vai está perdendo, porque não está sabendo como está essa escola. Professor Eduardo, esse problema, essa análise geral que o Maurício está fazendo, nós poderemos colocar um ponto como, dentro da prioridade de gestão, os limites obrigatórios ainda são muito pouco, o recurso destinado à educação ainda é muito mínimo. Ainda investimos pouco, não é prioridade de governo ainda a educação? Ainda há pouco até nós participamos dentro do Conselho Estadual de Educação de um grupo de trabalho, de uma comissão que faz a análise do relatório da OCDE. A OCDE é uma organização internacional que fez um diagnóstico da educação de Santa Catarina e apontou uma série de ações necessárias a serem feitas. É lógico que a educação, pelo grau de importância que tem, quanto mais recursos você aportar, melhores resultados você vai ter lá na frente. Vou dar um exemplo para você de um evento que eu participei na semana passada que fala, por exemplo, o custo de um aluno numa escola de ensino médio em tempo integral, ele gira em torno aí de R$ 3.500 a R$ 4.000 por ano. Tá? Esse é o custo por mês de um presidiário. Tá? Então, todo recurso que você aportar para a educação, ele é um recurso de investimento que você vai ter menos despesa lá na ponta, lá na frente. Então, é lógico que quanto mais recursos nós conseguirmos aportar na educação, menos recursos nós vamos precisar colocar lá na frente em outras ações, que são ações áreas de correção. Né? Agora, obviamente também que há questões relativas à melhoria do desempenho do sistema atual. Então, o Estado como um todo, não só Santa Catarina, mas o país de maneira geral, trabalhou muito forte nos últimos 10 anos na universalização do acesso ao ensino. Isso foi obtido em especial no ensino fundamental. Algumas necessidades de se ampliar, por exemplo, o acesso, a universalização do acesso, que é toda criança ou todo jovem na escola, principalmente no que a gente chama de ensino médio, que é de 15 a 17 anos, então esse é o esforço para de universalização, mas no ensino fundamental o esforço maior agora diz respeito à questão da qualidade. O presidente Maurício, quando ele coloca a necessidade do envolvimento dos pais no acompanhamento da qualidade da escola onde o seu filho está estudando, ele é muito importante. Não basta apenas nós deixarmos na mão do Estado, na mão dos professores, na mão do Ministério Público o acompanhamento da qualidade da escola. Na mão do Conselho também o acompanhamento da qualidade da escola. Isso se faz no dia a dia com o acompanhamento do pai. O pai que trabalha com seu filho, conversa com ele no final do dia, pode verificar o que ele teve de conteúdo na escola, se ele aprendeu ou não aprendeu, fazer esse acompanhamento. Essas são ações importantes para a gente poder garantir a qualidade na escola. Tu me permite sobre esse assunto? Antes nós irmos para o intervalo. Então, rapidinho. Eu poderia dizer o seguinte: nós deveríamos investir mais em educação, sim. Temos problemas porque a gente tem dificuldade de recurso. Só tem um detalhe: eu não sei o que é mais importante e o que é pior. É a falta de recurso ou a ineficiência do recurso atual. Eu acho que a ineficiência do recurso atual também é um grande problema. Que poderia ter um grande norte com essa participação, com essa presença constante dos pais durante a gestão. Com certeza. Tivemos um breve intervalo do nosso programa Gestão em Foco, que hoje discute as políticas públicas da educação em Santa Catarina. E já nesse primeiro bloco temos um norte para refletirmos. A sua presença enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável pelo aluno na escola é fundamental para uma gestão de qualidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje debatendo as políticas públicas da educação em Santa Catarina. Encerramos o bloco anterior falando um pouco desse acompanhamento, essa participação dos pais na gestão da escola. Imagina se já temos um problema da participação em acompanhar a gestão, acompanhar a qualidade tem sido outro problema grave do pai viver a escola com o filho, né? Eu vejo isso como uma coisa fundamental para a evolução da criança na escola. Se a gente tivesse uma participação maior dos pais. E a participação maior dos pais não apenas no ciclo de aula, mas o envolvimento dos pais, por exemplo, quando a criança também não tem aula.
Isso aqui, todo ano acontece um fato, isso tanto no município quanto no estado, que me incomoda profundamente. Vai acontecer no final desse ano igual. Várias escolas que terminam a aula lá em dezembro, a aula volta em fevereiro, e quando vai ver, para voltar à aula, a carteira está quebrada, a janela quebrou. Por que será isso? Será que as pessoas são tão contra a escola? O que será que está acontecendo? É porque eu acredito que a escola nesse período fica abandonada. Então, quer dizer, a participação, por que nesse período de dezembro a fevereiro você não tem atividades na escola, envolvendo a comunidade, envolvendo os pais, atividades lúdicas, atividades esportivas? Tu vai numa escola nesse período, a grande maioria das escolas estão fechadas. Então, isso é um problema. Na minha visão, o envolvimento do pai faz toda a diferença na evolução, tanto da escola quanto do aluno. E aí tem uma coisa muito legal, que tem um deputado federal que quer colocar a nota do IDEB na escola, né? Que há uma crítica aí. Desde me perguntaram, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor de divulgar qualquer índice de qualidade, desde que seja feito de maneira correta, o índice é bem construído, é público, né? Por que não? Na hora que eu coloco isso na escola, eu também movimento a comunidade para dizer o seguinte: meu pai está nessa escola, meu filho está nessa escola aí, que o índice é lá embaixo, vem cá, você professor, você diretor, está fazendo o quê? Aquela escola que está em primeiro vai querer colocar, né? E aquela escola que está em último não quer colocar. Aí o repórter me perguntou se eu era a favor. Eu falei, infelizmente no Brasil tem coisas que tem que ser lei, né? Isso não deveria ser lei, isso deveria ser uma questão tranquila. Falando em índice, quais são os fatores, os elementos que nos ajudam, ou que os ajudam enquanto secretaria, a analisar a qualidade e o desempenho das nossas escolas? Que fatores eu devo analisar para ver se a minha escola está caminhando bem? Olha, são vários índices, né? Vários indicadores. É lógico que você tem, começando pelos próprios indicadores de resultado de exames, que é o caso da Prova Brasil, Provinha Brasil, o caso do Enem, agora recente. Você faz outros levantamentos que dizem respeito esse é o da qualidade, né? Você depois faz outros levantamentos que dizem respeito às condições da escola propriamente dita, a questão do corpo docente que atua nela, quais são os níveis de titulação, qual é a formatação desse corpo docente, qual é o tipo de formação continuada que esse corpo docente tem. Você tem avaliações e análises que são feitas do ponto de vista da própria escola em relação à sua infraestrutura, quais são as condições da infraestrutura que essa escola tem, e passa também pelo projeto pedagógico da própria escola, como é que a escola está inserida dentro da sua comunidade em relação àquilo que ela vai ensinar. Nós, dentro da Secretaria de Educação, temos uma equipe de avaliação da gestão escolar, que no momento faz o trabalho de avaliação das escolas da rede estadual. Nós fizemos um levantamento e esse ano esse conjunto, né, vão ser visitadas um conjunto de escolas que não atingiram um determinado nível do IDEB, no caso o IDEB é inferior a 4. Nós estamos fazendo as visitas a essas escolas ao longo desse ano com essa equipe de avaliação, que faz um levantamento da situação geral da escola e depois faz os indicativos de quais são os processos de melhoria que devem ser introduzidos nesse processo de escola. E esse é um processo de avaliação e de supervisão. A supervisão já é a fiscalização propriamente dita, que está sendo discutido inclusive no âmbito do Conselho Estadual de Educação, para que nós possamos organizar resoluções que vão normatizar o processo de avaliação e de supervisão no âmbito do Estado como um todo. Por quê? Você não vai ter só a avaliação das escolas vinculadas à rede estadual de educação, que são mantidas pelo governo estadual, mas também as escolas particulares, que são fruto, né, de diversas denúncias, inclusive, que o Conselho recebe e que, em conjunto com a Secretaria de Educação, é feito o processo de supervisão para as eventuais correções de falhas que possam estar ocorrendo nessas escolas. Então, esses índices até ajudam quem está nos acompanhando, o pai que está acompanhando o programa, são esses elementos que ele, enquanto um pai que é presente na escola, deverá avaliar o processo e a caminhada do seu filho, né? Exatamente. Sem dúvida. E esse trabalho que a Secretaria está fazendo, ele é importante. O próprio Conselho Estadual, ele premia aquelas escolas que têm uma boa avaliação, com o prêmio Elpidio Barbosa. E muitas vezes a gente esquece de olhar aquela escola que está com um desempenho muito ruim. A gente tem que ir lá na escola para saber o que a escola está precisando. De repente, um olhar de uma pessoa de fora, que não é daquele local, do cotidiano, ele pode dar ideias, pode dar sugestões que acabam melhorando o desempenho. E outra coisa importante, não é só a escola também pensar assim,
eu tenho, sei lá, falando em Enem, eu tirei no último Enem 400 pontos e uma outra escola tirou 600. Sim, mas no ano que vem eu tirei 590, ou seja, não cheguei na média de 600. Só que esse meu crescimento de 400 até 590, isso tem que ser avaliado. Por quê? Porque a escola de um ano para o outro, ela subiu o seu desempenho. Então não é só a nota final, mas sim o comparativo do crescimento que eu estou tendo. Porque se eu estou crescendo a cada ano, essa escola vai chegar lá na frente com um bom desempenho. Tá? E não que ela tenha uma média boa, só que ela tem ano tira uma boa nota, ano não tira uma boa nota. Então isso é um problema. Então esse papel que a Secretaria está fazendo hoje, de visitar essas escolas que não foram bem nesses exames, isso é muito importante para a melhoria da qualidade futura da escola. Falando em Enem, falando em exames, como que a Secretaria já parou para avaliar esse resultado, esse desempenho de Santa Catarina nesse último Enem divulgado na última semana? Essa não é uma análise tão simples assim que você faça rapidamente. Então nós já fizemos uma análise preliminar que identificou, houve um avanço do ponto de vista do estado de Santa Catarina, mas um avanço muito inferior ao que teve de ganho os outros estados da federação. Então isso colocou inclusive Santa Catarina de uma posição que ela vinha destacada no cenário nacional por uma posição intermediária, o que obviamente nos preocupa, a necessidade de nós ampliarmos esses avanços, e é por conta disso que a atual gestão da Secretaria de Educação vai dar um foco muito forte à questão da qualidade no âmbito da educação de Santa Catarina. Mas nós temos um grupo lá de análise estatística que foi criado agora no começo do ano, que faz exatamente essas análises todas em relação aos resultados das avaliações e dos indicadores da educação de Santa Catarina. Nós estamos inclusive organizando também um sistema de gerenciamento de indicadores para que a gente possa acompanhar seguidamente como é que está o desempenho de Santa Catarina, não apenas nos momentos onde acontecem as avaliações feitas em especial pelo Ministério da Educação. Então esse grupo de estudo ele já está debruçado em relação aos números, são números muito extensos, muito amplos, para que a gente possa, a partir desses dados, poder identificar quais são as correções de políticas atuais ou as novas políticas que devem ser implementadas para fazer a melhoria do desempenho escolar catarinense. Professor, parece que são ferramentas que que tornam o sistema mais eficaz de análise. As redes municipais têm buscado esse suporte ou podem buscar esse suporte junto à Secretaria de Estado? No momento a gente está fazendo o trabalho de organização da própria rede estadual. Agora, também passa pelo processo agora de reorganização da Secretaria que a gente separe os setores que vão cuidar das políticas do sistema de educação de Santa Catarina como um todo, com uma interação muito forte com o Conselho Estadual de Educação, e a parte de gestão da rede estadual propriamente dita. A partir do momento em que a gente tem esse sistema de gestão da rede, do sistema estadual, não da rede, mas do sistema estadual de educação totalmente implementado, é lógico que através da Comissão de Apoio aos Sistemas Municipais de Ensino, que existe dentro do âmbito do Conselho Estadual de Educação, nós possamos fazer esse trabalho de apoio e de suporte aos sistemas municipais de ensino. Já há várias consultas, já existem consultas feitas por esses conselhos, né, e sistemas para o Conselho Estadual de Educação, para a Secretaria, para que a gente possa dar esse suporte a eles. Mas ainda está em fase preliminar. Há necessidade da gente estabelecer esse regime de colaboração. É uma preocupação, inclusive, em nível nacional, tanto que o próprio Ministério da Educação criou uma Secretaria Especial de Apoio aos Sistemas de Ensino, que é a SASE, que tem feito um trabalho em conjunto conosco, com o Conselho Estadual de Educação e também com a Secretaria Estadual da Educação, para que a gente possa estabelecer esse regime de colaboração e ampliar os indicadores de qualidade da educação de Santa Catarina como um todo, não só na rede estadual. Até para ser um avanço coletivo, né? Exatamente. Só que a gente também não pode esquecer que às vezes, tanto o município quanto os conselhos estaduais, eles confundem o suporte em relação à sua autonomia. Quer dizer, sim, às vezes chega determinadas perguntas no conselho, de conselhos municipais, que a gente fica até em dúvida, mas vem cá, é da sua autonomia isso. Né? Você tem autonomia para fazer isso, mas muitas vezes me parece que não tem a certeza, que é a opinião, né? Mas é dentro da sua autonomia, você pode fazer. Se você tiver pessoas competentes e competência para tal, dentro da sua autonomia você pode fazer. Porque muitas vezes se espera ou do Conselho Estadual ou da própria Secretaria de Estado que ela vai fazer tudo. Né? Até assim, parece um nó sim. Vou até fazer uma pergunta bem, tentar simplificar ao máximo. Assim, ela parece um nó muito simples, né, que é a questão de compreender as autonomias, mas que pode tornar o processo muito lento, né, no sistema de educação, quando as redes municipais ficam confusas, o que deveriam fazer e não estão fazendo. Com certeza. É porque há necessidade também de a gente criar
a formação de gestores educacionais para o Estado como um todo. Esse é outro projeto que nós estamos organizando no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, que não olha apenas os gestores da rede estadual, olha os gestores para o sistema de educação de Santa Catarina. Porque em municípios maiores, até fica fácil você ter gestores formados e preparados para fazer a gestão do sistema municipal de ensino. Mas em municípios menores, não. Isso não é tão direto e não é tão simples assim. Até porque em muitos municípios, inclusive, a própria gestão é feita quase que diretamente pelo prefeito. Em municípios muito pequenos acaba acontecendo isso, porque as estruturas não são totalmente sedimentadas, né, para que isso possa acontecer de outra forma. Então, há uma preocupação por parte da Secretaria de Estado da Educação, quando fala do processo de municipalização, por exemplo, do ensino fundamental, Sim. de concorrente a isso, criar um processo de formação de gestores municipais de ensino de educação, que possam fazer o trabalho não só da gestão da rede, como também do planejamento da sua própria rede. E dessa forma, de maneira mais descentralizada, a gente poder garantir a qualidade, mais uma vez estou falando da qualidade, né, mas a qualidade na educação, em especial do ensino fundamental de Santa Catarina. Até porque essa é uma expressão que nunca pode deixar, né? Essa é a educação principal, não falar em qualidade. Exato, esse é o principal foco. Por isso que eu disse, a década passada ela foi a década da universalização, da entrada da população e do acesso ao ensino. Hoje não, hoje a nossa preocupação tem que ser com a melhoria da qualidade e os indicadores de qualidade da educação do Brasil. Tá certo, nós teremos mais um intervalo no programa Gestão em Foco, que hoje tem como tema as políticas públicas de educação em Santa Catarina. Acompanhe conosco que nós voltamos em instantes. De volta com o programa Gestão em Foco, hoje com o tema as políticas públicas de educação em Santa Catarina. E agora conosco o professor Mário César Barreto Moraes, diretor da ESAG, a ESAG que é a nossa parceira nessa caminhada do Gestão em Foco. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje discutindo as políticas da educação em Santa Catarina. Professor, nós temos um senador da República que costuma dizer que quando se investe em educação a gente economiza ou a melhor combate à violência e à fome é quando se investe em educação. Qual a sua análise perante essa declaração? Bom, no bloco anterior o professor Eduardo havia comentado o quanto que se gasta em educação por ano em Santa Catarina e o quanto que se gasta com um presidiário. Percebe-se que o custo de um presidiário acaba sendo mais elevado do que o manter um aluno na escola. Então, sem dúvida alguma, a ideia de manter o aluno na escola e transformar esse aluno em um cidadão faz toda a diferença para um estado, para um município, para o país. E faz tanta diferença quanto possível for diminuir o número de presidiários que talvez não tivessem tido a oportunidade de estar numa escola, ou se tiveram, não foram bem aproveitadas essas oportunidades. Você também é conselheiro estadual de educação e o professor Eduardo também no bloco anterior falava que se nós entramos na década em que é preciso priorizar agora a qualidade do nosso sistema de educação. Para o senhor, enquanto conselheiro que acompanha o cotidiano dessa discussão no Estado, quais são os indicadores de qualidade que nós precisamos intervir com muita decisão, com muita firmeza? A educação, costuma-se dizer hoje que no passado ela era melhor do que hoje. O que nós temos que entender é que num processo de formação do cidadão, desde a escola fundamental até o ensino superior, no passado havia muito mais o acompanhamento da família. Se nós pensarmos em termos de 20, 25, 30 anos atrás, a mulher ficava em casa e ela contribuía para a educação do filho, da filha, ao longo de todos os anos da sua formação. Com o passar dos anos, essa mulher acabou indo para o mercado de trabalho. Hoje, pai e mãe estão no mercado de trabalho. E praticamente a escola virou um local onde fica confortável para a família colocar um filho. E mais, fica tão confortável que o papel de ensinar, ele já não é mais suficiente na escola. É preciso educar. Só que isso antes era compartilhado com as famílias. E hoje não mais é compartilhado. Esse problema nós sentimos não só no ensino fundamental e médio, como se pensa, que se costuma dizer, mas no ensino superior também. Hoje você percebe que mesmo no ensino superior você tem uma evasão grande de estudantes das salas de aula, você tem
uma sobra, um saldo de vagas, mesmo no ensino público, por conta, talvez, dessa falta de comprometimento de pai e escola na formação desse aluno. Hoje está muito a cargo da escola essa formação. A gente volta à participação, né, nesse processo. E aí, Caio, é até importante colocar de isso que o professor Mário afirmou a respeito do papel da escola, do papel do professor no âmbito da escola, que ele deixa de ser um mero profissional que ia atuar na formação do aluno do ponto de vista de conhecimentos e passa a ser um educador de forma mais integral, tem modificado inclusive as responsabilidades desse profissional. Hoje, por exemplo, recentemente eu visitei uma escola de uma área humilde aqui da periferia da região da Grande Florianópolis, e os professores colocavam de que hoje eles fazem um papel não só de professor, mas de assistente social, de enfermeiro, Sim. de psicólogo, quer dizer, uma série de outros papéis, o que eleva a necessidade da valorização desse profissional. A gente vê, né, professor, também, o senhor tocou num ponto muito importante agora. A gente tem declarações de professores que muitas vezes estão em áreas periféricas ou não também, sofrendo às vezes violência dentro de sala de aula, né? Quando ele vai chamar a atenção de um aluno, o aluno vem revidando, vem com atitudes de violência, às vezes os pais coniventes com esse processo. Como dar suporte a este profissional? Esse é um dos pontos de desafio de qualidade, né? Aí você trabalha toda a questão da gestão de pessoas de forma integral no âmbito da escola. Isso é um processo que leva tempo. Você começa, obviamente, pela discussão da questão salarial, para que você possa atrair bons profissionais para atuar no âmbito da educação, e leva, inclusive, para as condições de trabalho. Ou seja, que você possa melhorar as condições da escola para que esse profissional possa atuar. E aqui não é uma questão da gente simplesmente eliminar do processo alunos que eventualmente têm um histórico de violência ou têm um histórico de irritabilidade. Pelo contrário, a escola tem que identificar esse aluno e tem que trabalhar com ele questões adicionais para que ele possa se integrar efetivamente. Porque muitas vezes esse posicionamento do aluno, ele tem muito a ver com aquilo que ele traz da comunidade dele, da casa dele, da forma. Em vários casos, e agora a gente começa a perceber isso muito claramente, não é que a escola tenha piorado significativamente nos últimos anos do ponto de vista de infraestrutura. Pelo contrário, há diversos investimentos em relação a isso. Mas é que até um tempo atrás, como as condições de desenvolvimento econômico do país e de acesso da população a vários bens de consumo era bastante restrito, você tinha a estrutura escolar, via de regra, muito melhor que a estrutura da casa do aluno. Ou seja, o aluno ia para a escola, e mesmo uma escola em condições precárias, como a gente poderia classificar hoje, era uma condição melhor do que a casa que ele tinha, com a moradia que ele tinha. Hoje em dia não. Com acesso, com o crescimento, por exemplo, e o acesso da população, a saída da pobreza de praticamente uma Itália no Brasil, né, nos últimos 10 anos, é isso que nós tivemos, em torno de 30, 40 milhões de pessoas que saem do nível de pobreza e entram para o nível da nova classe média, você tem uma melhoria das condições da casa, e esse aluno continua acessando a escola pública, e ele já começa a olhar para a escola pública e diz, está ruim, eu preciso melhorar. Esse é o desafio dos gestores, não só das condições da escola em cima, das condições de trabalho também para o profissional que vai atuar. Professor Mário, como qualificar, como valorizar esse profissional da educação? Qual a sua análise perante esse desafio, sim, que o sistema precisa enfrentar? Essa é uma pergunta muito difícil para responder de forma simples e objetiva. Que é um tema complexo, né? É um tema complexo. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale uma reflexão no seguinte sentido. Muitas vezes, quando se fala no profissional de educação, se fala exclusivamente a questão salarial. Na realidade, quem vai para a educação, quem milita na área de educação, não é pelo salário essencialmente que ele está lá. É por um outro tipo de realização que você entra numa sala de aula, que você se torna professor. Então, não passa apenas pela questão salarial. Essa é fundamental, como disse o professor Eduardo, e essa há que ser vista ao longo do tempo. Só que isso é um fator que não gera motivação, ele pode gerar uma satisfação por um período. O homem atender as necessidades dele naquele período, e isso o homem é eternamente insaciável, ele vai sempre querer mais nesse sentido. Agora, nós temos que olhar também a formação desse professor. Nós vemos que as diretrizes curriculares na área de pedagogia e na área das licenciaturas, elas começaram a ser discutidas há 15 anos atrás e elas não voltaram a ser discutidas novamente.
O currículo de formação de um professor, que é definido pela esfera federal, pelo Conselho Nacional de Educação, ele continua o mesmo. E esse professor não mudou. Quer dizer, hoje a formação de um engenheiro, a formação de um administrador, a formação de um advogado exige o conhecimento de novas leis, o conhecimento de novas técnicas, de novos softwares. E esse professor não precisa conhecer novas técnicas para trabalhar com esse aluno, que agora é diferente? Até pelo desafio da demanda que os alunos hoje já trazem, né? Eles querem outras respostas. Exatamente. Hoje não é suficiente o professor ser, aspas, um guia de transparências. Ou apenas o GIS já não responde. O GIS não responde mais, né? O aluno ele vem com outras expectativas, outras ansiedades, outras necessidades que a própria sociedade impõe a esse estudante. E até para a gente encerrar esse bloco, a nossa gestão pública de educação também, para ela é um desafio conseguir lidar, vou chamar aqui as novas tecnologias, que fiz a brincadeira do GIS, né? As novas tecnologias, que a gente já falou de desafio de recursos e tudo mais, diante de toda essa mudança, é um desafio para o gestor, né? Grande, né? Tanto que no relatório da OCDE, essa parte relativa à parte de tecnologia dentro da sala de aula, ela gerou um relatório à parte, uma ação à parte. E essa preocupação no âmbito do governo do Estado gerou também a criação de uma diretoria de tecnologias educacionais e inovação dentro da Secretaria de Estado da Educação. Está tratando exatamente como é que nós vamos formatar a nova escola e como é que essa escola vai estar organizada para que nós possamos incorporar a tecnologia como uma ferramenta, ela não é um fim em si próprio, mas como uma ferramenta que ajude na formação de um profissional ou de um aluno que esteja preparado para a utilização dessas tecnologias no âmbito profissional depois na sua preparação para o mercado de trabalho. É um baita desafio porque a tecnologia tem revolucionado diversas profissões, inclusive, né, a sua de jornalista. Sim. Ou seja, há um tempo atrás, jornal impresso era uma coisa, hoje em dia você já tem várias outras mídias que são utilizadas para levar informação para as pessoas, e isso se reflete no âmbito da escola, na utilização dessas novas mídias, dessas novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Nós teremos um breve intervalo, voltamos em seguida para o nosso último bloco do Gestão em Foco, hoje conversando, refletindo sobre as políticas de educação em Santa Catarina. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje refletindo as políticas públicas da educação em Santa Catarina. E um dos pontos que nós ficamos para refletir agora nessa caminhada final é como lidar com o problema de evasão no sistema de educação. Que fenômenos que provocam essa evasão? Essa é uma boa pergunta. Na minha visão, o fenômeno parte também, quem sabe o professor Mário depois fale por parte do aluno, mas eu vou falar por parte do professor. É que muitos professores eu acho que não chegaram no século XXI ainda. Então você continua dando aula do século passado. Imagina hoje o aluno numa sala de aula na graduação, nós estamos falando de ensino superior, onde com um laptop, eu vou falar, sou da área de administração, ainda hoje de manhã dei aula, eu estava falando o nome de uma empresa, o aluno automaticamente foi lá e acessou a empresa, no site da empresa. Mais do que eu saí da empresa foi no Facebook da empresa. Aí fui não sei aonde. Ou seja, como pode um professor hoje dar aula no mundo onde as coisas mudaram, mas ele quer dar aula como dava aula no passado? Então, esse, me parece, também um problema da evasão. A gente volta àquele problema que o professor falou, que talvez os currículos, a preparação dos professores já ainda está equivocada, né? Imagina, eles chegam numa sala com um desafio desse. Se nós pensarmos bem, os programas de mestrado e doutorado, eles não formam para lecionar. E os egressos dos programas de mestrado e doutorado vão para a sala de aula, nos cursos de graduação, nas licenciaturas e nos bacharelados. Esses professores, em muitos mestrados, ressalvando a área de letras e especificamente pedagogia e nos doutorados de educação, nos mestrados e doutorados de engenharia, de administração, de sociologia e assim por diante, não há disciplina de métodos e técnicas de ensino, de didática do ensino superior. E isso acaba fazendo falta, porque esse egresso
do mestrado e do doutorado, ele vira professor, que vai ter que motivar um aluno, mas ele não sabe como fazê-lo. Mas eu quero agora ir um pouquinho mais a fundo, voltar trazendo para essa nossa discussão da questão da rede. Vamos pegar aqui o ensino médio, ensino fundamental, a educação infantil, em que a gurizada está chegando na escola já conectada e muitas escolas não estão preparadas para dar a resposta com as novas tecnologias, que é um problema que o professor Eduardo trouxe, que precisamos intervir nisso também. Então, a intervenção qual é? A intervenção é conectar a escola, mas mais do que conectar a escola, é conectar o professor. Comprovadamente, não adianta eu investir em tecnologia na escola se o professor não comprou essa ideia ou se o professor não sabe lidar com isso. É a história da época quando surgiu, não sei se o professor Mário não é dessa época, eu era, negócio de mandar máquina de datilografia. Sim. Aí chegou o computador, o que muitos fizeram? Fizeram do computador uma máquina de escrever eletrônica. Ou seja, não usaram todo o potencial de um computador para a sua sala de aula. É a mesma coisa hoje com essas mídias. Se o professor não estiver conectado com essas coisas hoje em dia, ele vai ter muita dificuldade. Agora, a escola investe em tecnologia, mas o professor não comprou a ideia da tecnologia, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Quer dizer, vai ser pior ainda, né? Porque aí eu tenho a escola com tecnologia, eu tenho um aluno conectado, mas o professor não sabe lidar com isso. Quais são os outros fatores de evasão hoje? Uma coisa, na educação superior, eu creio que a questão da escolha que a gente faz muito cedo. Eu não sei se a palavra está correta, muito cedo, mas a gente acaba fazendo um curso que vai me dar a minha profissão no futuro. Se pegarmos o primeiro vestibular, em torno de 16, 17 talvez, né? Então, 16, 17 anos. Né? Então, você com 16, 17 anos vai ter que definir qual vai ser o teu futuro na vida em termos de profissão. E essa primeira graduação acaba sendo muito importante enquanto formação. E aí acaba que você tem curso que você tem muita evasão, sim. E aí a gente faz um pequeno estudo. A maioria dos alunos que desistem é porque também o pai, desde o dia que ele nasceu, incutiu na cabeça dele que ele vai ser aquilo ali. Nunca perguntou para ele. O aluno também não sabe o que é aquilo. E ele vai lá e faz vestibular para aquilo que o pai disse que ele iria ser. Porque era o sonho do pai, quem sabe não realizou. Ou então o pai já é médico e quer que o filho seja médico. Mas nunca perguntou para o filho se ele sabe o que é medicina. E o professor Mário também trouxe uma outra informação, que é essa evasão no início dos cursos também lidar pela falta de participação de acompanhamento dos pais? Sim, veja o seguinte, hoje nós temos no ensino superior brasileiro em torno de 5.800.000 estudantes. Destes, 25% estão em 2 cursos, administração e direito. 25% das matrículas do ensino superior estão em administração e direito. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que o sonho da família brasileira era um filho advogado, um filho médico e um filho engenheiro. Essencialmente era isso. Isso mudou hoje. Nós temos 40 profissões regulamentadas e mais 23 que não estão regulamentadas. Só que o que nós verificamos enquanto fenômeno que gera esse não preenchimento de muitas vagas no ensino superior? O egresso do ensino técnico, o egresso do ensino profissionalizante, ele começa a observar que se ele for para o mercado de trabalho, ele vai conseguir ter uma rentabilidade, vai oferir um salário entre 2, 3, até 4 mil reais. Existem cursos profissionalizantes que a gente observa na região de Joinville, de Jaraguá, na região de Blumenau, em que o egresso do curso profissional, ele já entra no mercado com 3.800, 4 mil reais. Se ele for para um curso superior, ele vai precisar mais 4 anos, 5 anos, para talvez ganhar a mesma coisa que ele ganharia agora. Então ele abrevia esse tempo. E eu começo a perder o número de matrículas no ensino superior nesse sentido. Se nós observarmos o Plano Nacional de Educação, a projeção era que a partir de 2011, final de 2010, nós já tivéssemos com 10 milhões de matrículas no ensino superior. Nossa, nós estamos com um pouquinho mais que a metade. Isso é preocupante, né? E os nossos alunos da rede estadual, da rede pública, enfim, nós não alcançamos o número de matrículas, o professor já colocou esse fenômeno, mas como é que está a transição
do ensino médio para o ensino superior ou o ensino profissionalizante? Nós não estamos conseguindo, esse aluno está saindo antes durante o ensino médio? A evasão no ensino médio está muito significativa ainda? Eu confesso para você que eu não sei a taxa efetiva da evasão no ensino médio, mas eu acho que a taxa de evasão não é muito alta não, no ensino médio. Né? Agora, a evasão se dá também por uma questão social, né? Eu ia perguntar, um dos fenômenos que muitas vezes a gente vê o filho saindo para já ir trabalhar, para ir ajudar em casa. Para que tu vai estudar? Por que tem que ter renda imediatamente? Então, nós temos, foi falado no bloco anterior, você falou de um senador, eu até queria saber qual é, porque lá no Conselho eu venho falando isso desde o dia que eu cheguei lá. A educação é a única política pública que faz com que você imediatamente diminua o número de exclusão. A educação melhora a saúde, melhora a segurança pública, melhora todas as áreas da nossa vida. Né? Então o cidadão ele sai da escola porque tem que trabalhar. Isso é uma tragédia total. Deveria ter o Estado, né, ou a nossa sociedade, deveria ter uma política de manter o cidadão na escola, inclusive mais tempo, porque esse é um problema no país, que é o tempo curto que as pessoas ficam na escola. Inclusive tem um projeto muito interessante a partir de 2012, são 30 escolas da Secretaria de Estado, onde vai ter uma experiência de tempo integral. Com absoluta certeza, esse pessoal que vai estar em tempo integral vai ter um diferencial muito grande lá na frente. E a possibilidade de evasão ser também menor. Então, a evasão é uma questão social também importante. Nós temos que entender também que para muitos alunos que estão no ensino superior, mesmo a escola gratuita é cara, tanto quanto no ensino médio e fundamental. Mas como que o senhor... Ou seja, a família praticamente tem que bancá-lo para estar no ensino superior. E é uma despesa que muitas vezes ele não tem o curso no local onde ele mora, ele precisa se deslocar. E aí, mesmo gratuito, é caro. Nós vemos hoje, na própria Universidade Federal, na própria Universidade do Estado, alunos com carências, efetivamente, para cursar. E as escolas de nível superior... Você pega o fenômeno dos alunos que vêm do interior do Estado para a capital. Muitas vezes nesse sentido. Ou os alunos que moram mesmo na região, mas precisam ajudar em casa, às vezes tem que deixar trabalhar com isso mesmo. Exatamente. Sem contar que o custo hoje também é alto de morar em Florianópolis, né? E nós temos que pensar também que culturalmente no Brasil existe digamos assim, um clichê, que é na classe média é pagar os bons colégios privados no ensino fundamental e médio, para que o aluno vá para uma escola pública no ensino superior. E a classe pobre, né, ou as classes D e E, acabavam sendo prejudicadas nesse sentido, porque iam para a escola pública e quando elas têm a oportunidade de ir para a escola pública, que seria no ensino superior, não. Ali está preenchido pelas classes A e B. E ela teria que ir para a escola, para a universidade. Exatamente, para a privada, para poder pagar. Aliás, essa é uma grande discussão ainda, né? Sim, seria um outro ponto para a gente. Antes de nós encerrarmos, eu queria ouvir a opinião de vocês, que certa vez eu ouvi de um gestor público, de um prefeito, que ele me disse o seguinte: quando questionado sobre problemas na gestão de saúde municipal, ele falou que a saúde será sempre um problema, que ele nunca conseguiria atingir a satisfação nos serviços de saúde. Poderíamos traduzir esse desafio que ele apontou como também para a educação, que ele nunca conseguiria alcançar uma educação realmente de qualidade efetiva, ou é possível se houver uma vontade política de se fazer educação? Bem, eu diria que eu não sei o que está fazendo esse prefeito hoje, mas com certeza, se ele acredita isso na área da saúde, que eu não acredito, na área da educação será uma tragédia, se isso for verdade. Com absoluta certeza, a gente pode fazer muito mais pela educação, podemos melhorar muito mais a educação e temos que fazer com muita responsabilidade. Eu não posso entender que educação é um problema. Ou melhor, problema é algo para eu resolver, então educação é um problema, é algo que eu tenho que resolver. Agora, eu não posso acreditar que um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, que um país está crescendo, um estado como o nosso, que está se desenvolvendo, crescendo, eu não vou melhorar a minha educação, eu tenho que melhorar. E melhorar de novo. Não é melhorar sem medir o meu desempenho paralelo a outros estados, a outros países. É aquela história, 150 em velocidade, é muito rápido ou muito devagar? Se do meu lado está indo a 550, então eu estou muito lento. Então qual é o meu grau de comparação? Então isso é importante. Com certeza a educação tem que melhorar sempre. Não há um limite de melhoria. Sim. Sempre eu vou ter que melhorar.
Agora, se ele entender o problema como algo a resolver, quem sabe ele está certo. Agora nós precisamos resgatar um ponto, que é o seguinte: a base, o pilar dessa educação que se fala, está em duas figuras que geram essa sustentação da educação: a família e o professor. Paulo Freire estava certo. Se o professor quiser estabelecer o pacto de mediocridade, ele vai para a sala de aula e nós nunca vamos saber o que está se passando lá dentro, ou só quando houverem as avaliações externas. Esta educação depende muito menos de nós acreditarmos de que ela possa melhorar, mas muito mais que este professor acredite que ele pode fazer a diferença. O professor precisa voltar a sonhar? Com certeza, né? Ele precisa voltar a sonhar, mas com os pés no chão, caminhando e fazendo acontecer, porque é dele que depende o diferencial desse aluno lá na frente. É dele que depende este aluno não se tornar lá na frente um excluído. Por quê? Porque o professor tem que dar a motivação mais básica, igual a família. É a segunda família do estudante. Certo, encerramos muito bem esse nosso programa. Eu quero agradecer então a presença do professor Eduardo Deschamps, secretário adjunto da Educação de Santa Catarina. Obrigado, professor, pela presença. Professor Maurício Fernandes Pereira, presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Obrigado, Maurício. Obrigado, sempre à disposição. O professor Mário César Barreto Moraes, diretor da ESAG, conselheiro estadual de educação. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Professor Mário, mais uma vez obrigado também pela parceria do curso de Administração Pública da ESAG UDESC, que tem ajudado e colaborado a São José pensar a gestão pública. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos com essa parceria. Esse foi o programa Gestão em Foco de hoje, em que refletimos sobre as políticas públicas de educação em Santa Catarina. Se você pensar bem, como nos outros programas, observamos que o resultado eficaz da gestão pública é a nossa participação efetiva. A educação não será diferente. Nossa presença na escola, acompanhando, auxiliando e incentivando professores e diretores, fará toda a diferença para uma educação de qualidade. Esse é o programa Gestão em Foco desta semana. Até o próximo encontro.